falar um pouco sobre a história da Europa. A história da Europa remonta-se à pré-história. A pré-história é uma das fases mais antigas que fala um pouco sobre, que conta um pouco, caracteriza um pouco a história do surgimento do homem, que é baseada na teoria de Charles Darwin, ou seja, a teoria da evolução. Bom, os Homo erectus e os Neanderthals foram os primeiros hominídeos a habitarem a Europa, que eles foram encontrados em lugares como França e Alemanha. Os primeiros ossos desses hominídeos foram encontrados lá na Europa. Bom, diz-se que os homens modernos, os Homo sapiens, surgiram por volta de 35 mil anos antes de Cristo. E esses homens habitaram também a Europa, formando a sociedade antiga. Bom, a história da Europa ela é caracterizada por vários períodos. Dentre eles são conhecidos como a pré-história, como o que foi falado agora, a Idade Antiga, que caracteriza dois lugares como Roma e Grécia, a Idade Média, que mostra o feudalismo e a época medieval dos grandes cavaleiros, a Idade Moderna, que fala sobre o Iluminismo e a Revolução Francesa, e a Idade Contemporânea, que caracteriza o que vivemos hoje. Bom, a Idade Antiga, a pré-história, no caso, a pré-história, ele vai do surgimento do homem, que através da teoria vai de 4 milhões antes de Cristo a 1 milhão antes de Cristo a 4.000 antes de Cristo, com a invenção da escrita. A Idade Antiga, que é caracterizada por Roma e Grécia, vai da invenção da escrita em 4.000 antes de Cristo até a tomada de Roma pelos povos bárbaros, ou seja, a decadência de Roma. E a Idade Média começa a partir desse período até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. A Idade Moderna começa a partir desse período até a Revolução Francesa em 1789. E a Idade Contemporânea é de 1789 até a época em que vivemos hoje, a atualidade. Então é isso, vamos para a Idade Antiga. A Roma foi dividida em duas partes depois de parar com suas conquistas territoriais, pois estava com seu exército enfraquecido. Foi na parte ocidental e a parte oriental. A parte ocidental tinha como capital a Roma, e a parte oriental tinha como capital a Constantinopla, que agora é a atual Istambul. Ficou erguida até o século XV, sendo destruída por invasores bárbaros. Da Roma antiga, podem citar a adoração por imagens, a sua arquitetura bem desenvolvida, o cristianismo, o imperador Júlio César, que chegou no auge no período da República de Roma e foi assassinado por um golpe de Estado romano. Para chegar a ser imperador, os candidatos eram escolhidos pelos triunvatos. A Grécia Antiga foi um período onde a cultura clássica ocidental foi implantada. Essas são as divisões do seu período. Foi o pré-homérico, 1900 a 1100 a.C., período antes da formação do homem grego e da chegada cretense e fenícia. Nessa época estavam se desenvolvendo civilizações cretenses, hominoica, ilha de Creta, e a micênica, que era continental. A homérica, de 100 a 700 a.C., quando acontece a chegada de Homero, que foi considerado um marco na história por sua obra Odisseia e Ilíada, período que iniciou a ruralização e comunidade gentílica. Só plantavam o que iriam consumir. Quando a terra não estava fértil, saíam em busca de terra. O Obscuro, que é 1500 a 800 a.C., chegada dos aqueus, dóricos, eólicos e jônicos, formação dos gênios, ausência da escrita. Araico, 800 a 500 a.C., formação da polis grega, cidade-estados independentes, colonização grega, aparecimento do alfabeto fonético, da arte e da literatura, além de progresso econômico com a expansão da divisão do trabalho, do comércio, da indústria e processo de urbanização. É nesse período onde os vários modelos da polis vão se constituindo, definindo assim a estrutura interna de cada cidade-estado. Foi o clássico, que foi 338 até 500 a.C., o período de esplendor da civilização grega, ainda que discutiam as duas cidades consideradas mais importantes desse período foram Esparta e Atenas.
Além disso, outras cidades muito importantes também foram Tebas, Corinto e Siracusa. Neste momento, a história da Grécia é marcada por uma série de conflitos externos, que foram as guerras médicas e internas, a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso foi um conflito armado entre Atenas, que era o centro político e civilizacional por excelência do mundo do século V a.C., e Esparta, cidade de tradição militarista e costumes austeros. A razão fundamental da guerra foi o crescimento do poder ateniense e o temor que mesmo despertava entre os espartanos. Ela teve 2 períodos de guerra, tendo como principais consequências o declínio de Atenas, marcada pela ascensão de Esparta, que desfez a única via possível para a unificação política do mundo grego, afetada grandemente com a devolução aos persas da Ásia Menor em troca do seu ouro. A substituição do Império Ateniense baseado no projeto de Delos por um outro militarizado como o de Esparta não trouxe grandes alterações ou momentos de grande helênica. Ao contrário, iniciou-se o Guerra do Fogo grego. Revolta agrária feita pelos irmãos Tibério e Graco, aonde os imperadores não aceitaram sua divisão de terra igualmente e os assassinaram. A Grécia Antiga nunca foi um estado unificado com um governo único. Era conjunto de cidades-estados independentes entre si, com características próprias, embora a maioria das cidades-estado tivesse sistemas econômicos parecidos, incluindo-se da Esparta. Bom dia, vou falar sobre a Idade Média ou Idade Medieval. É um período da história da Europa entre os séculos V e XV. Inicia-se com a queda do Império Romano do Ocidente e termina durante a transição da Idade Média para a Idade Moderna. A Idade Média é um período intermédio da divisão clássica da história ocidental, em 3 períodos: a Antiga, a Idade Média e a Idade Moderna, sendo frequentemente dividido em Alta e Baixa Idade Média. Durante a Idade Média, verifica-se a continuidade dos processos de despovoamento, regressão urbana e invasões bárbaras iniciadas durante a Antiguidade Tardia. Os ocupantes bárbaros formam novos reinos, apoiando-se nesta estrutura do Império Romano no Ocidente. No século VII, o norte de África e o Médio Oriente, que tinham sido parte do Império Romano do Oriente, tornam-se territórios islâmicos depois da sua conquista pelos sucessores de Maomé. O Império Bizantino ele sobrevive e torna-se uma grande potência. No Ocidente, embora tenha havido alterações significativas nas estruturas políticas e sociais, incorporaram o maior número possível e de instituições romanas pré-existentes. O cristianismo disseminou-se pela Europa Ocidental. Assistiu-se a um surto de edificação de novos espaços monásticos. Durante os séculos 7 e 8, os francos, governados pela dinastia carolíngia, estabeleceram um império que dominou grande parte da Europa Ocidental até o século IX, quando se desmoronaria parte perante as investidas de vikings do norte, magiares de leste e sarracenos do sul. Durante a Baixa Idade Média, que teve início depois do ano 1000, verifica-se a Europa em um crescimento demográfico muito acentuado no renascimento do comércio, à medida que as inovações técnicas e agrícolas permitam a maior produtividade de solos e colheitas. É durante este período que se iniciam e consolidam as 2 estruturas sociais que dominam a Europa até o senhorialismo. A organização de camponeses em aldeia que pagam renda e prestam vassalagem a um nobre. E o feudalismo, uma estrutura política em que cavaleiros e outros nobres de estatutos inferior prestam serviço militar aos seus senhores, recebendo como compensação uma propriedade senhorial, o direito a cobrar impostos em determinado território. As cruzadas anunciadas pela primeira vez em 1095 representam a tentativa de cristandade em recuperar dos muçulmanos o domínio sobre a Terra Santa, tendo chegado a estabelecer alguns estados cristãos no Médio Oriente. Pronto. A vida cultural foi dominada pela escolástica,
uma filosofia que procurou unir a fé, a razão e pela fundação das primeiras universidades. A obra de Tomás de Aquino, a pintura de Giotto, a poesia de Dante e Chaucer, as viagens de Marco Polo e a edificação das imponentes catedrais góticas estão entre as mais destacadas façanhas artísticas deste período. Os 2 últimos séculos da Baixa Idade Média, eles ficaram marcados por várias guerras, adversidades e catástrofes. A população foi dizimada por sucessivas carastias e pestes. Só a peste negra foi responsável pela morte de um terço da população europeia entre 1947 e 1350. O grande cisma do Ocidente no seio da Igreja teve consequências profundas na sociedade e foi um dos fatores que esteve na origem de inúmeras guerras entre estados. Assistiu-se também às diversidades, guerras civis e revoltas populares dentro dos próprios reinos. O progresso cultural e tecnológico transformou por completo a sociedade europeia, concluindo a Idade Média e dando início à Idade Moderna. Boa noite, sou Paulo Pereira e essa é minha videoaula sobre Reforma Protestante, Contra-Reforma, Renascimento, Era dos Descobrimentos, Revolução Industrial e Iluminismo. Reforma Protestante foi apenas uma das inúmeras reformas religiosas ocorridas após a Idade Média e que tinham como base, além do cunho religioso, a insatisfação com as atitudes da Igreja Católica e seu distanciamento com relação aos princípios primordiais. Durante a Idade Média, a Igreja Católica se tornou muito mais poderosa, interferindo nas decisões políticas e juntando altas somas em dinheiro e terras apoiadas pelo sistema feudalista. Desta forma, ela se distanciava de seus ensinamentos e caía em contradição, chegando mesmo a vender indulgências, ou seja, a Igreja pregava que qualquer cristão poderia comprar o perdão por seus pecados. Outros fatores que contribuíram para a ocorrência das reformas foi o fato de que a Igreja condenava abertamente a acumulação de capitais. Logo, a burguesia ascendente necessitava de uma religião e que a redimisse dos pecados da acumulação de dinheiro. Junto a isso, havia o fato de que o sistema feudalista estava agora dando lugar às monarquias nacionais, que começam a despertar na população o sentimento de pertencimento e colocam a nação e o reino em si acima dos poderes da Igreja. Desta forma, Martinho Lutero, monge agostiniano da região da Saxônia, deflagrou a reforma protestante ao discordar publicamente da prática de venda de indulgências pelo Papa Leão X. Leão X, com o intuito de terminar a construção da Basílica de São Pedro, determinou a venda de indulgências a todos os cristãos. Lutero, que foi completamente contra, protestou com 95 proposições, que afixou na porta da igreja, onde era mestre e pregador. Em suas proposições condenava a prática vergonhosa do pagamento de indulgências, o que fez com que Leão X exigisse dele uma retratação pelo ato, o que nunca foi concedido. Leão X então excomungou Lutero, que em mais uma manifestação de protesto rasgou a bula papal, queimando-a em público. Vou falar agora um pouco sobre o Renascimento. Bem, durante os séculos XV e XVI intensificou-se na Europa a produção artística e científica. Esse período ficou conhecido como Renascimento ou Renascença. As conquistas marítimas e o contato mercantil com a Ásia ampliaram o comércio e a diversificação dos produtos de consumo na Europa a partir do século XV. Com o aumento do comércio, principalmente com o Oriente, muitos comerciantes europeus fizeram riquezas e acumularam fortunas. Com isso, eles dispunham de condições financeiras para investir na produção artística de escultores, pintores, músicos, arquitetos, escritores, etc. Os governantes europeus e o clero passaram a dar proteção e ajuda financeira aos artistas e intelectuais da época.
Essa ajuda, conhecida como mecenato, tinha por objetivo fazer com que esses mecenas se tornassem mais populares entre as populações das regiões onde atuavam. Neste período, era comum as famílias nobres encomendarem pinturas e esculturas junto aos artistas. Foi na Península Itálica que o comércio mais se desenvolveu neste período, dando origem a uma grande quantidade de locais de produção artística. Cidades como, por exemplo, Veneza, Florença e Gênova tiveram um expressivo movimento artístico e intelectual. Por esse motivo, a Itália passou a ser conhecida como berço do Renascimento. Esse renascimento tem bastante características, como a valorização da cultura greco-romana, e enquanto na Idade Média a vida do homem devia estar centrada em Deus, nos séculos XV e XVI o homem passa a ser o principal personagem. A razão e a natureza passam a ser valorizadas com grande intensidade. O homem renascentista, principalmente os cientistas, passam a utilizar métodos experimentais e de observação da natureza e o universo. Vou falar um pouco agora sobre a Era dos Descobrimentos. A chamada Era dos Descobrimentos, de fato, marca o período da história do Ocidente, em que os europeus tiveram de se interessar por avançar por novas terras, uma vez que a passagem para o Oriente foi interrompida com a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453, foi em busca de especiarias, ouro, matéria-prima, escravos e não de estabelecer contato com novas civilizações, que portugueses e espanhóis no início e depois holandeses, ingleses e franceses se arriscaram ao Mar Tenebroso. Nesse movimento exploratório de rápida expansão, os portugueses resolveram tomar posse imediato de sua fatia ocidental de terra, destinada pelo Testamento de Adão, oficialmente batizado de Tratado de Tordesilhas. Assim, enviou para lá a esquadra de Pedro Álvares Cabral, que a caminho das Índias tomaria posse a 22 de abril de 1500 da terra de Veracruz, depois Brasil. A extração do pau-brasil foi a única riqueza encontrada à primeira vista, além do terreno fértil, mas para Perovaz de Caminha, escrivão da frota de Cabral. O trabalho deveria começar pelas armas dos habitantes do lugar. O inferno dos indígenas não tardaria a iniciar. Vou falar agora um pouco sobre a Revolução Industrial. Inicialmente surgida na Inglaterra, após mudanças na organização do trabalho, manufateiro e na utilização de máquinas, a Revolução Industrial possibilitou ao capitalismo expandir-se para todos os continentes, desintegrando as demais formações econômico-sociais existentes nesses locais. Com a Revolução Industrial, houve um grande aumento da produtividade dos trabalhadores e ampliação de escala na acumulação de capital. As relações sociais entre os homens alteraram-se, bem como sua relação com a natureza. Novas matérias-primas passaram a ser utilizadas e uma grande quantidade de produtos passou a ser fabricada. O estímulo ao consumo das pessoas intensificou-se. A sociedade urbana ganhou um impulso ainda maior em seu desenvolvimento. Entretanto, a exploração do trabalho realizada por uma pequena minoria sobre a grande maioria da população também se fez sentir. Milhões de operários conheceram a miséria, enquanto uma pequena parcela de capitalistas enriquecia-se. Estados foram edificados para garantir a existência de condições gerais de produção industrial. Os avanços tecnológicos verificados a partir do século XVIII foram grandes, conhecendo ainda a etapa em que houve saltos no desenvolvimento de novas tecnologias. Tais saltos foram utilizados como marcos de divisão da Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, a segunda Revolução Industrial, a partir da metade do século XIX, e a terceira Revolução Industrial,
que muitos historiadores apontam como tendo um início na década de 1970, no século XX. No desenvolver do século XVIII, existem dois importantes fatos históricos que marcaram esse período. De um lado, temos a ascensão dos ideais iluministas, que pregavam a liberdade econômica e o fim das amarras políticas estabelecidas pelo poder monárquico. Além disso, esse mesmo século assistiu a uma nova etapa da economia mundial com a ascensão do capitalismo industrial. Nesse contexto, a França conviveu com uma interessante contradição. Ao mesmo tempo em que abrigou importantes personagens do pensamento iluminista, contava com um Estado monárquico centralizado e ainda marcado por diversos costumes atrelados a diversas tradições feudais. A sociedade francesa estava dividida em classes sociais distintas pela condição econômica e os privilégios usufruídos junto ao Estado. De um lado, tínhamos a nobreza e o alto clero usufruindo da posse das terras e a isenção dos impostos. No meio urbano, havia uma classe burguesa desprovida de qualquer auxílio governamental e submetida a uma pesada carga tributária que restringia o desenvolvimento de suas atividades comerciais. A classe proletária francesa também vivia uma situação penosa. No campo, os camponeses eram sujeitos ao poder econômico dos senhores feudais e viviam em condições mínimas. Muitos deles acabavam por ocupar os centros urbanos que já se entupiam de um amplo grupo de desempregados, miseráveis excluídos por uma economia que não se alinhava às necessidades do nascente capitalismo industrial. Somados a todos estes fatores, a derrota francesa em alguns conflitos militares e as péssimas colheitas do final do século XVIII contribuíram para que a crise econômica e a desordem social se instalassem de vez na França. Desse modo, a década de 1780 veio carregada de contradições, anseios e problemas de uma nação que não dava mais crédito em suas autoridades. Temos assim os preparativos da chamada Revolução Francesa. Vou falar agora um pouco sobre o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento global, ou seja, filosófico, político, social, econômico e cultural, que defendia o uso da razão como o melhor caminho para se alcançar a liberdade, a autonomia e a emancipação. O centro das ideias e pensadores iluministas foi a cidade de Paris. Os iluministas defendiam a criação de escolas para que o povo fosse educado e a liberdade religiosa. O Iluminismo foi um movimento de reação ao absolutismo europeu, que tinha como característica as estruturas feudais, a influência cultural da Igreja Católica, o monopólio comercial e assessora das ideias perigosas. Os principais pensadores iluministas foram Montesquieu, fez parte da primeira geração de iluministas. Sua obra principal foi O Espírito das Leis. Voltaire, crítico da religião e da monarquia. Voltaire é o homem símbolo do movimento iluminista. Diderot dedicou parte da sua vida à organização da primeira enciclopédia, sendo essa sua principal contribuição. D'Alembert escreveu e ajudou na organização da enciclopédia. Rousseau redigiu alguns verbetes para a enciclopédia. O movimento iluminista utilizou da razão no combate, a fé na igreja e a ideia de liberdade para combater o poder centralizado na monarquia. Com essa essência, transformou a concepção de homem e de mundo. A partir do iluminismo surgiu outro movimento de cunho mais econômico e político, o liberalismo. Bom dia, vou falar sobre Idade Contemporânea. Idade Contemporânea, também chamada de contemporaneidade, é o período específico atual da história do mundo ocidental, iniciado a partir da Revolução Francesa de 1789 d.C. O seu início foi bastante marcado pela
pela corrente filosófica iluminista que elevava a importância da razão. Havia um sentimento de que as ciências iriam sempre descobrindo novas soluções para os problemas humanos e que a civilização humana progredia a cada ano com os novos conhecimentos adquiridos. Com o evento das duas grandes guerras mundiais, o ceticismo imperou no mundo, com a percepção de que nações consideradas tão avançadas e industriais eram capazes de cometer atrocidades dignas de bárbaros. Decorre daí o conceito de que a classificação das nações mais desenvolvidas e nações menos desenvolvidas tem limitações de aplicação. A Idade Contemporânea compreende o espaço de tempo que vai da Revolução Francesa até os nossos dias atuais. A contemporaneidade está marcada de maneira geral pelo desenvolvimento da consolidação do regime capitalista no Ocidente e, consequentemente, pelas disputas de grandes potências europeias por territórios, matérias-primas e mercados consumidores. Dentro da contemporaneidade, ou Idade Contemporânea, tanto faz, esteve também envolvido a Primeira, Segunda e a Guerra Fria. Primeiramente, Guerra Mundial, também conhecida como Guerra das Guerras ou Grande Guerra, até o início da Segunda Guerra Mundial. Foi uma grande guerra global centrada na Europa, que começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. O conflito envolveu as grandes potências de todo o mundo, que organizaram em duas alianças opostas: os aliados, com base na Tríplice Aliança, Entente, Tríplice Aliança e Reino Unido, França, Império Russo, etc., e os Impérios Centrais, originalmente Tríplice Aliança, entre o Império Alemão, Áustria-Hungria e Itália. Mas como a Áustria-Hungria tinha tomado a ofensa contra o acordo, a Itália não entregou a guerra. Essas alianças reorganizaram-se e expandiram-se em mais nações que entraram na guerra. Em uma última análise, mais de 70 milhões de milhares, incluindo-se 60 milhões de europeus, foram mobilizados em uma das maiores guerras da história. Mais de 9 milhões de combatentes foram mortos, em grande parte por causa de avanços tecnológicos que determinavam um crescimento enorme na letalidade de armas, mas sem melhorias correspondentes em proteção ou mobilidade. Foi o sexto conflito mais mortal da história da humanidade e que posteriormente abriu caminhos para várias mudanças políticas, como revoluções em muitas das nações envolvidas. Logo depois entramos na Segunda Guerra Mundial, que foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências também. Organizadas em duas alianças militares opostas, os aliados e o eixo, foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados. Em estado de guerra total, os principais envolvidos dedicaram toda a sua capacidade econômica, industrial e científica a serviço dos esforços de guerra, deixando de lado distinção entre recursos civis e militares marcados por um número significante de ataques contra civis, incluindo o Holocausto, e uma única vez que armas nucleares foram utilizadas em combate, foi o único mais letal da história da humanidade, resultando entre 50 a mais de 70 milhões de mortes. A guerra terminou com a vitória de aliados em 1945, alterando significativamente o alinhamento político e a estrutura social do mundo, enquanto a Organização das Nações Unidas, a ONU, era estabelecida para estimular a cooperação global
e evitar futuros conflitos, a União Soviética e os Estados Unidos emergiram com superpotências rivais, preparando o terreno para uma Guerra Fria, que se estenderia pelos próximos 46 anos. Nesse ínterim, a aceitação do princípio de autodeterminação acelerou movimentos de descolonização na Ásia e na África, enquanto a Europa Ocidental dava início a um movimento de recuperação econômica e integração política. Já falando nisso, vamos falar da Guerra Fria, que é a designação atribuída no período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre Estados Unidos e União Soviética, compreendendo o período até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a extinção da União Soviética, um conflito de ordem política, militar, social, econômica, social e ideológica entre as duas nações e suas zonas de influência. Uma parte dos historiadores argumenta que foi uma da disputa dos países que apoiavam a liberdade, as liberdades civis, como a liberdade de opinião e de expressão e de voto representada pelos Estados Unidos e outros países ocidentais. Do outro lado, a ditadura comunista ateia. É chamada de Guerra Fria porque houve uma guerra direta, ou seja, bélica, quente, entre as duas superpotências, dada a inviabilidade de vitória em uma batalha nuclear. A corrida armamentista pela construção de grande arsenal de armas nucleares foi o objetivo central durante a primeira metade da Guerra Fria, estabilizando-se na década de 1960 até a década de 1970 e sendo reativada nos próximos anos de 1980 com o projeto do presidente estadunidense Ronald Reagan chamado de Guerras nas Estrelas. Nesse contexto, os chamados países não alinhados mantiveram-se fora do conflito, não aliando-se aos blocos pró-URSS ou pró-EUA, Estados Unidos, e fariam o terceiro bloco de países neutros, o movimento não alinhado. Esta polarização de conflitos locais entre apenas dois grandes polos de poder mundial é que justifica a caracterização da polaridade neste período como bipolar, principalmente porque mesmo que tenham existido outras potências regionais entre 1945 e 1991, apenas Estados Unidos e URSS tinham capacidade nuclear de segundo ataque, ou seja, capacidade de dissuasão nuclear. A crise pós-guerra. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava arrasada e ocupada pelos exércitos das duas grandes potências vencedoras, os Estados Unidos e a URSS. O desnível entre o poder dessas duas superpotências e o restante dos países do mundo não tão gritante que rapidamente se constitui um sistema global bipolar, ou seja, contratada em dois grandes polos. Operação Indispensável. Operação Impensável é o nome de um plano inicial de guerra feita pelo governo britânico em 1945. Então, a operação consistia na invasão da então União Soviética por forças militares britânicas, poloneses, exilados americanos, mesmo alemães recém-rendidos. É só isso, boa tarde, tchau.